A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se você está nos conhecendo agora, eu convido que você venha a se inscrever neste canal, que você venha a orar por nós e que você venha também ajudar a divulgar os vídeos que nós postamos aqui. Nossa missão aqui no YouTube é uma só: espalhar a palavra de Deus, somar aos demais professores que produzem vídeos. Há muitos bons professores que fazem um trabalho excelente e nós estamos aqui para somar. O e-mail para você manter contato conosco eu deixo na descrição do vídeo. Também na descrição vai ficar ali o link do professor Juninho para você que tem classe de juvenis na sua igreja. Nós estamos agora na lição de número 3. Lembrando que no primeiro trimestre de 2017 nós estamos estudando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Na lição de número 3, o tema é o perigo das obras da carne. O texto áureo está em Mateus 26 e verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São as palavras do Senhor Jesus dirigida aos seus discípulos ali no Getsêmani, quando ele estava prestes a ser preso. A verdade prática: oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. O nosso texto bíblico ele está em Lucas, capítulo 6, os versos 39 a 49. Antes de nós falarmos sobre alguns conceitos da revista em si, aliás, alguns tópicos eu não vou comentar, porque eu já comentei nas pré-aulas anteriores. Por exemplo, no primeiro tópico fala a respeito da concupiscência. Eu falei a respeito desta palavra, do original dela em grego, na pré-aula 1. Então, se você não assistiu a pré-aula 1 e a pré-aula 2, eu convido para que você venha assistir e você vai, com certeza, adquirir alguns conceitos que eu não vou falar nesta pré-aula, mas que eu já ministrei na pré-aula anterior. Também a respeito de caráter, eu já falei em algumas pré-aulas ou na pré-aula anterior. Em primeiro lugar, o que são as obras da carne? Obras da carne são o desequilíbrio dos instintos do homem. Vou repetir. Obras da carne nada mais são do que o desequilíbrio dos instintos humanos. Santidade é o equilíbrio dos instintos. Então, obras da carne, elas são produzidas pelo desequilíbrio destes instintos. Quais são os instintos humanos? São 6. Primeiro, alimentação, reprodução, domínio, autoproteção, comunhão e aquisição. Eu vou repetir para que os professores e alunos possam anotar, mas eu lembro que até o final de semana eu deixo na descrição do vídeo o link para você baixar o esboço, ou seja, esse rascunho que eu estou usando agora, você vai poder baixar para você ir produzir a sua aula. São 6 os instintos humanos: alimentação, reprodução, domínio, autoproteção, comunhão e aquisição. Quando há, irmãos, um desequilíbrio em algum
desses instintos, ali a pessoa começa a cometer as obras da carne. Eu vou abrir a palavra de Deus aqui em Gálatas para que nós possamos ver isto na prática. Por exemplo, ali em Gálatas 5,19, quando Paulo vai começar a falar a respeito das obras da carne, ele diz que são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Esses, por exemplo, esses primeiros aqui, o primeiro grupo que Paulo fala em Gálatas 5,19, é resultado do desequilíbrio do instinto de reprodução. A seguir, Paulo fala da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, que são resultados do desequilíbrio no instinto de comunhão. Se você seguir, você vai ver que no finalzinho Paulo fala a respeito das bebedices, das glutonarias e coisas semelhantes. Então ali Paulo está falando do desequilíbrio do instinto de alimentação. Então, obras da carne, elas são produzidas por um desequilíbrio nos instintos humanos. Quando a pessoa passa pelo novo nascimento, então o Espírito Santo vem morar no espírito humano desta pessoa, e esta pessoa tem a plena condição de controlar os seus instintos. Todo ser humano, se ele não controlar os seus instintos, ele vai ser semelhante a um animal. O que difere o homem dos animais é a condição que ele tem de controlar os seus instintos. Todavia, sem o novo nascimento, sem a ação do Espírito Santo no homem, este homem vai fazer esforço, vai lutar contra si mesmo, mas ele vai ser derrotado. Então o homem precisa que o Espírito Santo habite nele para que ele tenha condições de vencer os seus instintos. Então, este é um conceito que é pouco ensinado, mas é uma maneira mais fácil de você entender o que são as obras da carne. As obras da carne, elas são resultado do desequilíbrio dos instintos, enquanto santidade é o equilíbrio dos instintos, eles submetidos à ação do Espírito Santo. O que acontece quando o homem é regenerado? Quando o homem, a mulher, nasce de novo, ele ou ela rompe a aliança que existia entre o corpo e a alma. Até então, o corpo e a alma dominavam sozinho. E agora, ele passa a ter uma aliança com o seu espírito. E o espírito humano tem morando nele o Espírito Santo. Então, ele rompe com a velha natureza que ficava ali entre corpo e alma. Ele mortifica agora a sua carne, os seus desejos, e passa a viver sendo controlado pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, e está citado aqui na lição, para mortificar a carne, mortificai os vossos membros. A palavra mortificai, na versão Almeida atualizada, diz fazer morrer, que é a tradução mais próxima do original. Fazer morrer, ou seja, submeter, privar a carne de poder, tirar o controle da carne. É isto que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Por quê? Ele diz, porque vocês já morreram. Vocês já morreram na morte de Cristo. Agora vocês também ressuscitaram com Cristo. Então vocês são um novo homem. Ele começa no capítulo 3 de Colossenses dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Mas vocês já morreram à velha natureza. Então a velha natureza não pode ter domínio sobre vós. Essa velha natureza, ela sempre vai nos seguir. Ela sempre vai tentar ressuscitar, tentar nos dominar novamente. Mas pelo poder do Espírito Santo em nós sempre podemos vencer esta batalha. Lá em Romanos 7,
Paulo também fala desta guerra que há entre carne e entre espírito. Mas nos últimos versículos de Romanos 7, Paulo fala que dá graças a Cristo Jesus, que dá poder para nós podermos, para ele poder vencer esta guerra. Então não há desculpa para sermos derrotados. Todos nós passamos por esta guerra. Todos nós temos dentro de nós a carne lutando contra o espírito. Todo homem, toda mulher. Mas nós que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo em nós, nós temos plena condição de sermos vencedores através de Cristo Jesus. Qual é o principal perigo das obras da carne? A lição de hoje fala a respeito do perigo das obras da carne. Qual é o principal perigo das obras da carne? É a morte espiritual. Quando nós deixamos que a velha natureza venha ressuscitar, haverá então o afastamento de Deus. Havendo o afastamento de Deus, esta pessoa passa a viver em prática contínua do pecado. Então, aquele pecado, aquilo que acontecia esporadicamente, passa a ser um costume, passa a ser cotidiano, né? Então, essa pessoa passa a viver na prática do pecado. E a prática do pecado, ela vai levar à morte. Então, quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nela. Se ela se submeter ao controle do Espírito Santo, ela vai andar em espírito. E ela não vai cumprir a concupiscência da carne. Ela não vai cumprir os desejos da carne, porque ela passou a andar em espírito. Mas se mesmo depois desta pessoa nascer de novo, ela ainda praticar, ainda der razão para a carne agir, então aos poucos esta pessoa passa a viver uma vida de pecado. E a prática, a continuidade do pecado na vida do ser humano, ele vai o afastando de Deus. E o afastamento de Deus, ele vai gerar a morte espiritual. Então, quando nós falamos aqui a respeito dos perigos das obras da carne, o principal perigo, o lugar aonde a obra da carne vai te levar, as obras da carne vão te levar, é a morte espiritual. Então, por isso, não podemos brincar com a carne. Nós temos, sim, que pedir ajuda ao Espírito Santo, que nos submetermos à vontade de Cristo, para que possamos sempre vencer a carne e andarmos em espírito. Qual o meio para eu não praticar as obras da carne? Esta é a pergunta que fica aqui. Andando em espírito, esta é a resposta. A resposta para esta pergunta você encontra em Gálatas 5:16. Andando em espírito, eu não vou praticar as obras da carne. Até que o pastor Osiel Gomes ele fala em determinado ponto que no terceiro tópico, o segundo subtópico, no meio dele, o pastor diz assim: logo, é impossível um cristão dominado pelo Espírito Santo produzir as obras da carne. No terceiro tópico, o pastor Osiel Gomes fala a respeito disso. É impossível que uma pessoa que esteja dominada pelo Espírito Santo, que se submeta ao Espírito Santo, cometa as obras da carne. Então, como eu faço para não praticar as obras da carne? Andando em espírito, enchendo o meu ser da palavra de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra, mas acima de tudo isso que eu acabei de dizer, praticando a palavra, sendo o homem prudente. Aqui eu volto para o texto bíblico em classe, que está em Lucas 6:39-49, mais precisamente os versos 48 e 49, quando Jesus diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente,
bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, este é o homem prudente, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. Então, toda vez que eu ouço a palavra e coloco a palavra em prática em minha vida, esta palavra ela está criando alicerces na minha vida. E então eu não sou levado por qualquer vento. Então é necessário que, além de lermos, estudarmos a palavra de Deus, além de orarmos, além de jejuarmos, nós vivamos na prática constante da palavra de Deus, para que nós sejamos como o homem prudente que Jesus relatou aqui nesta parábola. Muito bem, amados. Esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês. Agora, para finalizar, para concluir esta pré-aula, eu queria chamar a atenção dos alunos e professores para um texto que está em Marcos, no capítulo 14, os versos 32 a seguir, que é o texto paralelo ao nosso texto áureo. O texto áureo está em Mateus 26 e 41, que é Jesus no Getsêmani com seus discípulos. Mas eu quero ler aqui em Marcos 14, e os versos 32 a 42 é o texto paralelo ao de Mateus. Quando Jesus ele chega ao Getsêmani com os seus discípulos, ali no verso 32, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Note que Jesus não pede para que eles orem também. Note que Jesus não pede para que eles entrem com ele no jardim. Jesus diz assim: fiquem aqui, assentem-se aqui enquanto eu oro. Todos eles se assentaram. E então no verso seguinte, no verso 33, diz que Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e foi um pouco mais além. Aqui eu posso ver os níveis de cristãos, de crentes que nós temos hoje. Jesus chega com todos os seus discípulos e deixa a maioria deles no átrio, deixa fora do jardim, porque sabiam que eles não poderiam acompanhá-lo naquele momento angustiante. Jesus diz: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Eles ficam ali. Aí Jesus escolhe 3, aqueles que eram mais chegados, e leva eles mais à frente com ele. Pedro, Tiago e João. Então eu posso ver que a maioria deles ficaram no átrio. Eu posso ver que 3 deles, Pedro, Tiago e João, foram até o lugar santo, mais à frente. Mas é interessante que no verso 35 diz: e tendo ido um pouco mais adiante. Tendo ido um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se em terra e orou. Então Jesus chega com todos os seus discípulos, deixa um grupo no átrio, toma 3 e leva mais adiante até o lugar santo. E somente ele, como sumo sacerdote, como a representação perfeita do sumo sacerdote, ele vai mais adiante, ele vai até o lugar santíssimo. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que muitos dos seus discípulos não estão preparados para adentrarem, para irem mais além, que ainda estão naquele limite do corpo e da alma, que não conseguem romper o limite da mente e do coração. Então Jesus deixa 8 dos seus discípulos, ele deixa assentado. Fiquem aqui, fiquem assentados enquanto eu vou orar. Ele toma 3 que ele sabe que tem mais intimidade com ele, que conhecem um pouco mais a Jesus. Ele toma Pedro, Tiago e João e leva mais à frente. Mas só ele vai até naquele lugar secreto, onde ele vai derramar as suas lágrimas, e elas serão como grandes gotas de sangue. Jesus sabe a capacidade de cada um
dos seus discípulos. E Jesus vai orar. Quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E Jesus fala para Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar nem uma hora? E o verso 38 é o mesmo que é o nosso textuário de hoje. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eles até que tinham um interesse em estar com Jesus. O espírito estava pronto, mas eles ainda eram dominados pela carne. Eles não poderiam entrar no lugar santíssimo, porque eles ainda não haviam passado pelo novo nascimento. Então a carne ainda os dominava. Trazendo para nós aqui, quem está dominando o nosso ser? O corpo, a alma ou o espírito? Todos nós só conseguiremos vencer a carne, só conseguiremos andar em espírito se nós submetermos todo o nosso ser à ação do Espírito Santo. É necessário passar pelo novo nascimento para que nós possamos viver em espírito e não andar nas obras da carne. Eles ainda eram dominados pela carne. Os discípulos de Jesus, que passaram com ele todo o ministério, ainda viviam na carne, porque era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, para que então eles pudessem ter as suas vidas transformadas e pudessem vencer a carne e andarem em espírito. Este é o ensino para mim hoje. Este é o ensino para você hoje. E eu peço que você amplie esses conceitos. Monte aí a sua aula e leve esses poucos conceitos para a sua classe. E com certeza você será abençoado em nome de Jesus.